se vestia de mulher, isso não é uma opção sexual, era uma conturbação, não tem nada a ver com homossexual, porque homossexual, já falei sobre isso, se quem quiser ouvir, ouve lá pelo 80, 81 e alguma coisa, vamos ver. Não é isso, rapaz? Por aí, seu Zé. Porque homossexual, para mim, não é personalidade nem opção, apenas é um ser, ponto. É Deus se expressando assim, ponto. Essas bestas quadradas aí ficam botando um monte de defeito em pessoas que interagem uma com as outras pela sua opção, que assim chamam, não é? Sexual. Mas isso vai parar, graças a Deus. Então não é uma questão de opção e muito menos é doença. Tá frisado isso? Tá frisado, hein, Para seu Zé? depois não pensarem que eu estou sendo preconceituoso e eu não sou. Muito bom. É. É a Uhum. mesma coisa o trabalho que eu faço para ficar, não digo mais interessante, mas falar um pouco sobre Exu, pode? Pode. Eu trabalho já há algum tempo numa linha de especialistas dentro dos falangeiros da corrente de José Pilintra, que não é um, são vários, que cuidam muito de crianças carnadas, pessoas com problema de tóxico, com abusos sexuais também com animais, como já disse, pela pedofilia e outras coisas mais, e tráfico de órgãos. Fora outras coisas, mas a nossa especialidade é desmantelar o roubo energético do plano astral para desmantelar as quadrilhas do roubo do bom senso do plano carnal. Tá entendendo, menino? Sim. Esse é um trabalho que, infelizmente, as pessoas não falam. Será que é só os espíritos do kardecismo que podem fazer isso? Nossa. Será que o Exu vai ficar eternamente limitado a um charuto, a uma garrafa de cachaça, jogado numa encruzilhada ou no cemitério? Eu sugiro, e isso vai trazer uma incomodação grande para esse médium, eu estou extremamente preocupado com isso. Ai. Aos irmãos que passam, sugerir, não é um impor. Exu fulano de tal, você só trabalha com Exu ou você se manifesta em outra corrente? Não precisa dizer o nome, mas o que o senhor ou a senhora faz lá? Daí os médiums vão ver que o Exu é muito mais do que eles imaginam que é. Hum. Pergunte se você quiser, senão não pergunte nada também. O trabalho é seu, já estou me metendo demais. Mas não é uma pergunta que vai ofender. Ou se é apenas Exu, que eu tenho muitos colegas, Ah, parceiros, compadres, comadres na linha de Exu, ah. que trabalham só dentro da Umbanda, só dentro da egrégora Exu, mas como Exus trabalham em outras filosofias religiosas que eles abolem totalmente a ritualística de Umbanda, ou qualquer tipo de ritualística, mas não deixam de ser em característica Exu e trabalham muito bem. Mas sabe por que isso não é falado pelos médios? Por que, seu Zé? Porque a Umbanda hoje está mais baseada em ritualística, de que a fé, como Maria Padilha falou. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá, seu Zé Pilintra! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra de chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão? Cadê seu Zé Pilintra? Então, por falar em agradar e desagradar, tem, seu Zé, a gente percebe, ixi, deu 1 hora já de diálogo, de conversa com o senhor, o tempo passa rápido, né? Sim, O senhor, como é que tá o tempo do senhor? O senhor pode ir para uma segunda rodada? posso. Então, vamos lá. Por- Graças a Deus. Então, por falar, seu Zé, em agradar e em desagradar, nós sabemos que o procedimento, muitas vezes, de uma região para outra, difere muito. Muito. que- Não só pela religião, mas pela concepção, acepção das pessoas. No que diz respeito ao ritual na Umbanda. Sim. E eu pergunto qual é o certo. Se lá tem algum que seja totalmente certo. Se falar do Brasil como uma nação,
e se falar da Umbanda como um bandista entre uma nação, tá tudo certo. Eu não estou aqui contestando o ritual. Não, Só é chato, é feio, um ficar metendo a colher no ângulo do outro. olha lá. E a gente então talvez comece a perceber que o certo é onde funciona com amor e O caridade. certo é aonde se faz a caridade. Olha lá. E aonde o dínamo, a substância que dá este poder a esta caridade, é expressar amor sem fazer esforço. Guarde isso. Se quiser escrever também, lhe agradeço. Oh, graças a Deus. Tá escrito no coração de quem ouviu, seu Zé. Talvez. Os filhos que estão ouvindo têm livre-arbítrio. Tá certo. Aí vem aquilo que eu falei para a voz me ser, ou para você. Ah, Tem muitas casas de Umbanda dentro deste Brasil, dentro do Brasil, não estou falando só de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, falando dentro do Brasil, não também só da Bahia. Que as pessoas respeitam o Exu, mas não têm firmamento de Exu e nem alimentam o Exu. E trabalham com desobsessão complexa, trabalham com descarrego pesado, trabalham com cura, e os Exus trabalham muito bem, obrigado, nesses lugares. Aí eu faço essa pergunta aos médios de Umbanda. ah. Por que será? Apesar que a sua pergunta já respondeu no início. Envolve a caridade e o amor. Envolve a fé também. Olha lá. Mas quem tem olhos que veem, que vejam. E não vai ser eu e nem Exu que vai estar botando óculos em pessoas que enxergam muito bem, mas se tem como míopes, pela conveniência. O próprio tripé que o pai Joaquim de Angola passou pra gente, eu acho maravilhoso, que é a fé, o amor e o trabalho. Então, rapaz, Então, se nós falarmos desse tripé, dentro deste conceito que nós estamos falando, É, está correto? E não porque foi pai Joaquim de Angola, não. sim, sim. Mas está correto. E não desfazendo do mesmo, Sim, está correto. Se tiver esse tripé em qualquer lugar e centro de Umbanda que for, que o Exu se diz de lei e as entidades se manifestam, se diz da luz, do bem, da caridade, o maior assentamento já é esse tripé. O maior fundamento já está nesse tripé. O resto são todos objetos e utensílios para aquelas outras pessoas que precisam lapidar a sua crença a uma fé maior, a um amor próprio mais rarefeito. Mas, Zé Pilinda das Almas, você está falando que o meu axé não atrai energia positiva? Mas se existe uma lei de magnetismo, uma vela que tu acende vai agregar energia. Eu já falo assim, largando na frente, como se diz na Terra, porque tem pessoas que escutam para julgar. é, E uma certa parcela ainda se faz grande. Então eu não estou julgando os rituais. Todos têm axé. Um ferro, o aço é Ogum. A radiação e a vibração de um mental e de todas as frutas, de todas as plantas que envolve esse magnetismo, se levar para o lado da ciência, ferro, aço, Ogum, se você juntar todas elas, você está fazendo uma alquimia, uma oferenda a uma frequência que alguns podem chamar de Ogum. E o ferro instantaneamente vai atrair o quê? Oxóssi, o cobre. Então você vai botar plantas, flores, cristais que tenham a frequência vibracional deste mesmo metal. Que pela lei de ressonância e concordância vibracional cósmica e planetária, perante uma oferenda vai dar ânimo. Porque nós sabemos que pela química física, se a pessoa não tem muito cobre nem muito metal, ela está com melancolia. Instantaneamente ela perde a fé e ela está quase como vocês dizem na Terra, depressiva ou bipolar. Mas se você fizer uma magia com essas energias, usando as flores, verduras, velas e outras coisas que envolvem não só esse metal, ou esse metal também sendo usado correlacionado com cristais e outros artifícios, certamente vai como fosse um tratamento de ortomolecular. Magia é isso.
Mas é Nossa. verdade. A magia séria é um tratamento ortomolecular. Hum. Vai regulando todas as frequências do campo energético do homem para o homem corpo físico. Dentro para fora, fora para dentro. Isso é magia. Por quê? Porque dentro do ser já tem o orixá, em energia, ou em harmonia ou desequilíbrio. Então, aquela pessoa anêmica, aquela pessoa depressiva, bipolar, se ela equilibrar esses metais, ela já vai ter um quê? Um senso de humor mais harmônico e equilibrado. Ogunhê, Yoke Oxóssi. Então, não estou discordando de magia, menino. Só que tem gente que vai escutar e vai ficar dodói, achando que, sei lá, 1.300 coisas a não ser rever os seus conceitos da vida. O dedo já são duros apontados para frente. Continue, rapaz. Eu recebo bastante pergunta e, inclusive, situações acontecem sobre o tal do... O senhor falou de Oxóssi, mas Oxalá é muito pouco falado e ele é cultuado como orixá que incorpora no candomblé, mas na Umbanda depende do lugar. Como é que funciona isso, seu Zé? Se, por exemplo, um caboclo chega para você e fala, você é filho de Oxalá, mas na Umbanda não se pode ser filho de Oxalá. Como é Por que... que não se pode ser filho de Oxalá? Eu estou perguntando, mas eu vou responder. Aham. Você sabe? Então, eu acho que todo mundo é filho de Oxalá e... sei lá. Todos são filhos de todos os orixás. Olha lá. Perante os egos que vocês se mostram, vai graduando uma frequência de um orixá mais ativo em sua vida. Eu vou falar deste médium que eu me sirvo. Posso? Pode. Uma referência a todos os médios, não como perfeito em médium. Não é isso. Por favor. Ou de um médium, então. Porque se eu pegar esse médium, já deu para ler algumas frequências, já vi que vai ficar complicado algumas coisas. O senhor olhou no futuro? Registros arcadiásticos. Mas vamos lá, continue. Vamos continuar, rapaz? Vamos. Fala de um médium aí. O médium Joãozinho. É. Joãozinho é filho de Oxalá, no candomblé. E aí? Lembrando que candomblé é coisa de brasileiro. Graças a Deus, uma linha maravilhosa. Já na África muda alguma coisa. Tá. Vou repetir de novo. Linda e maravilhosa. Como a Umbanda também. Mas ele começa a se bandear para a Umbanda. A frequência energética e a modulação, não só ritualística, mas do senso, do consenso, do bom senso, do perceber-se como médium e de perceber a si como ser humano, dentro não só da ritualística, mas da mística, causa na mente e no ego um padrão de frequência que interfere em si mesmo e que exala como preferência e assim interferência no alheio que o cerca. Estou falando de um médium. Na Umbanda, ele não vai trabalhar com Oxalá se ele for preso a um conceito único de Oxalá. Agora, se o médium é do candomblé e ele realmente estude os Ifás, estude Oxalá como uma potestade espiritual, não como muitos têm algo fixo, não todos. Instantaneamente ele pode trabalhar com Pena Branca, Pai Tomé, Exu das 7 encruzilhadas. Ele pode também trabalhar Cacique Seta Branca, Cacique Águia Branca. Ele pode trabalhar com Cabocla Jussara. Por que eu dei esses nomes? Por quê? São caboclas e índios e exus direcionados a uma egrégora dentro da Umbanda. Mas, se for realmente, não só o nome, mas em essência, corresponde às frequências de Oxalá. Não é o Oxalá manifesto no candomblé. Não é a mesma entidade. Mas é um correspondente a esta linha.
Isto se chama universalizar dentro de um contexto o significado da crença, galgando a proposta do orixá, que é trabalhar a fé das pessoas. Mas agora eu vou me aprofundar mais um pouco, você me permite? Sim. Eu sou filho de Oxalá, Vamos ver. Joãozinho. Só que Joãozinho tem Oxalá no bori, na cabeça, na coroa. É. Mas as expressões deste Joãozinho é de Ogum. Ele se demonstra para o outro como Ogum, como um filho de Ogum. Mas as captações espirituais, como as coisas espirituais, não físicas, aderem-se ao seu perceber, é de Oxalá, porque ele é espiritualizado. Eu estou simplificando. Tá. Mas como ele se expressa em si, já sai como um filho de Ogum. Não que o filho de Ogum não seja espiritualizado. É. Mas é diferente o expressar de um filho de Oxalá de um filho de Ogum. Sim. Um filho de Oxalá vai se expressar com espiritualização. Um filho de Ogum vai se expressar sempre chegando no outro como uma mudança espiritual. Olha a diferença. Isso não rebaixa Ogum nem exalta Oxalá. Porque orixá é orixá. Todos são necessários. Sim. Mas este mesmo filho de Ogum que recepciona as coisas espirituais, como Oxalá, porque é filho de Oxalá, e se expressa como Ogum, ele nutre as mesmas coisas no seu sentimental e emocional como um filho de Xangô. Se ele nutre isso, é sinal que ele tem bom senso. Então ele é comedido nas coisas envolvendo a espiritualização dentro dele. E quando ele bota para fora, ele bota com muito poder, porque é Ogunhê, com muita força, porque é Ogum, mas sem fazer esforço, com naturalidade. Está explicado que é orixá muito por cima, na minha forma ignorante de falar. Então todos os orixás regem uma pessoa, porque é muito difícil, só se não é um médium com karma probatório, só se já é um médium com karma missionário. Vir com o orixá, não só na coroa, mas em todos os aspectos e relance do seu perceber como mente, como consciência e como alma. Como alma não, perdão, como ego. Como tem pessoas que têm a inteligência emocional vibrada como Exu. Então vivem o quê? Se é uma potência e uma energia, não uma entidade, se é uma potência, não uma energia, mas uma entidade, provinda da mente, de uma energia da mente, é sinal que ele é uma pessoa sequiosa, ansiosa, isso sentido em polaridade negativa, inconsequente, incisiva, agressiva, prepotente, aí vem todos os 7 pecados capitais terrícolas. Agora, se Exu está em harmonia, neste caso, não estou dizendo que toda a inteligência emocional é Exu, espero que as pessoas não se apeguem nisso. Perguntam para entender, mas quando ouve a resposta tem que agradar. Então eu estou falando de todos os orixás, pode vir com a inteligência emocional de Oxum, amoroso, paciencioso, compreensioso, compassivo, terno, fraterno, materno, é a mesma coisa. Se for em desequilíbrio, a mesma Oxum no emocional dessa pessoa vai vir como egoísta, frio e calculista. Nossa. Não estou rimando não, mas é verdade. Mas não é Oxum, orixá personalizado, é Oxum como uma frequência. É Oxum como uma secreção glandular. É Oxum como uma célula tronco. É Oxum como um expressivo cognitivo da mente nos anseios do ego. Mas é difícil para as pessoas entenderem isso, porque se elas entenderem isso, elas vão ver que o seu inimigo que vive em demanda com ela numa outra casa de religião tem a mesma Oxum que eu tenho. Então não pode. Então cria toda uma separação. Santifico algo externo, enquanto este algo santificado se encontra vivo
pulsante no nosso sangue. No caso, os carnados dentro de nós. Eu estou falando dentro de nós porque eu estou representando um carnado, rapaz. Representando, através da minha explicação, um médium. Mas voltando a Exu, se o Exu está regendo, vou usar essa palavra regendo de uma forma muito ignorante, ou melhor, propulsando um expressismo no campo emocional de uma pessoa como uma energia, não como uma entidade externa, não como uma Oxum externa, mas dentro dos conceitos da mente e do ego, se ele está em equilíbrio, instantaneamente ele vai ter o quê? A compreensão plena nas suas atitudes. Todas as suas expressões exteriorizadas emocionalmente vai ser no afeto. Ele vai ser uma pessoa desligada, não do mundo, mas desligada de todas as coisas materiais, no sentido de dar mais importância a isso. Ele vai dar mais importância à essência humana, Exu. Larô Exu que é Mojubá é Ganga. Exu é Gangaê, Ria, Exuí é Mojibá que é Gangaê. Agora, se vocês quiserem começar a falar ou quiser saber de orixá personalizado fora da matéria como entidade, aí é outros 500. Mas essa pessoa não vai deixar de ser filho de Oxalá. E aí? Mas se aderir uma corrente de Umbanda, outra entidade que tem uma sintonia, em princípio, com o médium, até para não agredi-lo. Aí a história se alonga demais, porque tem várias nuances nisso. Tá. Mas tem uma sintonia correspondente às frequências de Oxalá, pode assumir na Umbanda este médium. Pode, sim. Mesmo que seja um caboclo de Xangô. Pode. Porque ele pode ser de Xangô, mas ele opera como Xangô no manifesto na Umbanda, porque ele concebe as coisas como Oxalá, ele vai continuar concebendo como Oxalá. Ou negativo ou positivo. Mas o modo de interagir perante a vida pode ser de Xangô, que é o pai de cabeça dele da Umbanda. Estou usando pai de cabeça para simplificar. Algumas placas, alguns estados chamam assim, no Brasil. Ou cacique. Então, este Xangô, ele vai ser mais visível a dimensão que essa pessoa vive, se demonstra e se mostra, ou no sentimental, ou no emocional, ou até mesmo em facetas do mental da pessoa, mas no conceber, do nutrir, que não é expressado, vai continuar sendo o filho de Oxalá. Não porque é do candomblé, é porque a frequência pura nessa encarnação é deste orixá, é desta potestade, é desta plenitude da vida, é dessa faixa da vida. Então, você consegue entender isso, menino? Então, eu falei, seu Zé, com uma mãe no santo de outro estado, sobre essa ideia. Olha a resposta dela. Ela disse assim, Oxalá é pai de todos. Então, os que Oxalá vibra com mais potência na coroa são consagrados ao Xangô do Oriente, que é sincretizado com São Francisco e em alguns lugares com São João Batista. Ao meu ver, ela não falou nenhuma bobagem. Que interessante, cada lugar... É um ponto de vista dela, sim, porque sim. Se eu falar que ela está errada e se eu dizer que eu estou certo, eu já estou falando uma bobagem tremenda. Uhum. É um ponto de vista dela. Se ela tiver mais fé de que crença, ela está totalmente certa. Sim, A incógnita está se ela alimentar isso com crença. Espero que ela não se ofenda disso. Não. Eu sou diminuto nesse conhecimento que ela está falando aí. Entende, rapaz? Sim, sim. Mas é uma questão de respeito. É como ela concebe mais. Eu concordo numa coisa totalmente. Uhum. Não só Oxalá. Todos os orixás são pai de todos. Porque se tirar um orixá dentro da energia do ser humano, é como se arrancar um olho. É como se arrancasse a visão do ser humano. É como se arrancasse a fala. É como se arrancasse os sentidos, até mesmo de ser. Não tem como tirar um orixá do ser humano. Agora, as polaridades em frequência perante o ego e os anseios da mente pode criar uma
no contínuo da vida, no demonstrar do ego ou da aparência das pessoas por aí. Isso sim, que vocês chamam aqui de bem e de mal, de bom e de ruim. Como eu posso mudar e falar? Oxum é mãe de cabeça de uma pessoa, é mãe de cabeça de todos. Mas aí vem aquela contradição. Mas será que é só Oxalá que é da cabeça ou Oxum? Todos? Todos. Porque um dedo, para ser de um corpo, tem que estar no corpo, você concorda? É. Se tirar um dedo do corpo, é sinal que é um corpo que falta algo. Não é isso? Sim. Isso é os orixás. Está respondido. Tá. Isso sem misturar ritualísticas e religião. Estou tentando explicar de uma forma que deixa as pessoas mais sossegadas e mais libertas. Porque uma coisa interessante, menino. Como hoje o conhecimento é para todos, tem essa tal de internet de vocês estudam, lê, as pessoas estão começando a perguntar, coisa que está ofendendo muito babalaorixá por aí. Muito cacique da Umbanda, porque até então, pouco tempo, não podia. Só podia fazer uma corrente e alguns, vou repetir de novo, alguns falar até onde dá e até onde se pode. Então. Hoje não. Hoje as pessoas estão estudando e estão perguntando, mas para aí. Se aqui no sul, eu vou falar no sul para representar uma distância, tá bom? Isso. Se aqui no sul eu cultuo a nação Oió de um jeito, e eu cultuo Pena Branca, agora estou falando da Umbanda, de um jeito, mas lá em Salvador, eles não chamam Pena Branca de Pena Branca, eles chamam Caboclo Penacho Branco. Eita. Eu falo isso porque esse médium já morou lá. E também é um sulista. E fora isso, ele gosta, quando ele viaja, visitar os terreiros para aprender, para ver que ele não é o dono da verdade. E eu digo, ele teve a felicidade de não ver fingimento nenhum. Ele só viu pessoas com expressões diferentes da sua fé. E o penacho branco lá, que até mesmo alguns podem chamar de pena branca, ele vem entre o candomblé, algumas vezes até na linha de baiano, beirando a linha do catimbó. Enquanto pena branca na Umbanda é só pena branca. Então são conceitos diferentes. E o amor desta entidade é tão grande que ele não se importa com isso. Ele só se importa com o quê? Com o tripé. Só pode repetir? Fé, amor e trabalho. É só isso que ele se preocupa. Mas, ao mesmo tempo, em outras linhas espirituais, talvez lá na África, já é totalmente diferente a linha de Oió. Talvez lá a Umbanda, em termos de energia, não de nomenclatura Umbanda, já também é diferente. Então, como é que nós vamos pegar a nossa verdade e dizer que é absoluta? Ah, mas a grande maioria das pessoas estão seguindo um conceito. Nem tudo que é maioria simboliza qualidade, em essência. Eu não estou jogando letra nem nada, eu só estou estudando com vocês. Como um diminuto Exu das almas, Zé Pilintra. A proposta do seu trabalho é esse, eu só estou tentando ajudar. Sim, sim. O senhor pode aí, então, a pedido de várias pessoas, falar sobre o transtorno de personalidade? Sim. O que você quer saber, rapaz? Como é que isso influencia... Específico ou geral? Como é que isso influencia na vida de uma pessoa médium ou de uma pessoa da religião? Você fala da bipolaridade, psicose, neurose, psicopatia, essas coisas? Isso. Que são várias graduações. Sim. A energia é inteligente. Se for uma pessoa que tenha realmente bipolaridade, e não só tem essa bipolaridade, ou um transtorno grave de querer se machucar e ferir o outro, ela pode até não pertencer a uma corrente mediúnica, mas ela não precisa deixar de trabalhar mediunicamente. Ai, hein, Por César? quê? Não, eu assino embaixo do que eu estou falando. Porque Eu não terminei de falar. Tá certo, vai lá. O que é mediunidade mediunicamente?
Mediunidade no sentido, eu acabei de dizer, eu não concordo que ela fique numa corrente mediúnica. Incorpore. Por quê? Porque é mais provável ela sentir uma frequência e por essa desarmonia que se encontra dentro dela de certas secreções glandulares, que você chama de hormônio, e outros processos psíquicos e outras energias que coligam corpos a corpos inferiores, mesmo que um orixá, um caboclo queira incorporar, é mais provável ela ter um processo medioanímico vicioso, trabalhar com uma subpersonalidade dela e provavelmente conturbada. Entende, rapaz? Sim. E aí já não influi só bipolaridade e transtornos em si. Influi também vidas passadas e outras coisas mais. Se um dia você me der liberdade, é uma área também que eu trabalho. Até porque eu trabalho com zoofilia e as pessoas que usam energia sexual têm muito disso. Nossa. Mal. As pessoas que usam energia sexual, mal. Não estou dizendo agora que todo bipolar faz isso. Porque aqui tem que ser tudo explicadinho para ninguém se ofender. Sim, senhor. Então estou tentando ajudar. Então o que acontece? Posso começar antes de encarnar ou já encarnado? Só antes do senhor continuar, o senhor falou assim que assina embaixo que uma pessoa que tem transtorno deve incorporar. Não, eu não falei que deve incorporar. Pode? Muito obrigado pela sua ajuda. Então. Porque se a pessoa escutou para estudar, ela vai prestar bem atenção e vai ouvir. Que eu disse que uma pessoa com transtorno agressivo, ela não pode trabalhar numa corrente para incorporar. Mas ela pode trabalhar mediunicamente lá na portinha escrevendo o nome das pessoas. Tá bom. Ela pode mediunicamente ficar sentada numa cadeira e dar um apoio vibracional, porque se você chamar a energia que ultrapassa, que transpassa essa pessoa de doente, você está chamando Deus de maluco. Para quem está me escutando para estudar, vai entender o porquê que eu disse isso. Mas eu posso explicar mais simples. As expressões podem ser de uma pessoa com certa desarmonia. Mas a intenção em cima do tripé que você falou ressoa como uma energia sã. Sim. Eu não botaria uma pessoa a dar um passe diretamente numa outra pessoa. Mas ela pode ficar fazendo algum trabalho no sentido de cuidar de algumas crianças, se o terreiro ou a casa espiritualista assim tiver algum lugar, para as pessoas que levam os filhos e não têm aonde ficar, ou simplesmente para ficar na porta, que muitas vezes o porteiro que está lá na porta faz muito mais do que alguns médios que acham que estão incorporados lá dentro do congá. Nossa. E não é só pela educação, é pelo carinho e pelo amor. Porque se nós começarmos a classificar uma pessoa que está passando pelo momento de uma encarnação, que pode se estender a vida toda ou não, com um transtorno de personalidade ou coisa assim, e fechar as portas do tripé para ela, será que a nossa casa de Umbanda realmente é de fé e de amor? Será que os mentores vão se preocupar muito com a doença ou com o doente? Então, envolve o bom senso do guia-chefe da casa. Eu dei o meu ponto de vista. Ou envolve o bom senso do pai de santo, de talvez cada um faz o que é, chegar e dizer, olha, na corrente não dá, não é pelos remédios que você toma, mas olha as posturas, você começa a brigar com as pessoas. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm transtorno faz isso. Eu estou falando das pessoas que ficam agressivas. Tá bom, menino? Sim. Porque tem vários níveis de transtorno em si. Mas na incorporação atrapalha muito as entidades. Mas ao mesmo tempo, atrapalhar as entidades não quer dizer que elas não se manifestam neste médium em outras modalidades mediúnicas e até mesmo medianímicas sadias, como uma percepção na sensibilidade além daquele que não toma tarja preta, mas é o verdadeiro doente da alma. Eita. Então o senso de fé que nós vemos no plano espiritual é diferente, porque se nós começarmos a fazer esses cosmezinhos de tu pode, tu não pode, vira bagunça. Como assim, cosmezinho? Viciações. Eu vou dar um exemplo. Tem uma corrente. Essa corrente tem 5 pessoas bipolares
E dentro do grau de bipolaridades delas, elas se têm extremamente desequilibradas. Nossa. Dentro do grau de bipolaridade, junto com psicose e outras coisas mais. Então não é só bipolaridade. E elas tomam remédios fortíssimos. Se a pessoa está tonta com os remédios, é lógica, ela não vai ficar na corrente. Talvez ela nem fique ajudando o terreiro, mas não vai proibir a pessoa de ficar na assistência, fazendo as suas orações para o seu orixá. Não vai proibir a pessoa de, ao menos, pisar dentro do seu PG, do seu terreiro. Ou vocês vão retirar a pessoa de lá. Que casa de caridade é essa? Nossa, é difícil. Então, agora, tem coisas que vocês despejam para nós que é vocês que tem que resolver. É o bom senso, é a fé, o respeito ao próximo que tem que resolver. Isso é uma coisa que não compete a nós espirituais. No plano espiritual, dizer é certo ou errado. Eu dei o meu ponto de vista. Eu, para uma pessoa, conforme o nível de bipolaridade de transtorno que ela tenha, ela não pode ficar numa corrente mediúnica. Não por aparência, mas até por energia e por manutenção da frequência da corrente. Isso é uma lógica. Você não vai pegar um aleijado e dizer, para em pé. Você vai fazer isso? Não. Então, você não vai pegar uma pessoa totalmente desequilibrada porque ela não consegue estar em equilíbrio e diz, assegura a corrente que é tua. Não. Será que isso é coisa para o mentor da casa falar ou para o dirigente? Então o dirigente vai ter a sensibilidade, não a mediunidade apenas, de cara limpa, sem incorporar nada, e ter através da sua fé, do seu carinho, do tripé que foi falado, de chegar para a pessoa e ele, por ele, decidir o que se vai fazer. Eu dei um ponto de vista. Ao meu ver, se a pessoa não é tão desequilibrada assim, não fica babando por causa dos remédios, conforme for o grau de transtorno que ela possa ter, ela pode, sim, até vestir a sua roupinha branca, botar a sua segurança, bater a sua cabeça. Começou a sessão? Vai lá para assistência, fica perguntando para as pessoas se elas estão bem, fica tirando os nomezinhos. Ela não vai deixar de emanar amor. Porque se vocês têm que todo enfermo só emana enfermidade, é encrasurar as pessoas doentes na maldade. Pensem no que eu estou falando. Bom senso. É a mesma coisa você pegar, como uma vez já foi falado por uma outra entidade desse médium, bater uma pessoa que você não conhece na sua casa. Você não está fazendo nada. Nada. A não ser ficar olhando um programa repetitivo com pessoas se beijando mecanicamente. Nossa. Ou se não, ficar jurando juras de amor pelo Facebook, porque esse dia é moda, né? Então não tem nada contra. Só estou brincando para quebrar um pouco o gelo. Aí chega alguém e bate lá na sua casa. Posso fazer o som? Bateu na sua casa e você é um sacerdote de Umbanda ou um espírita que não está fazendo nada, só está vivendo. E diz, meu filho tem transtorno de personalidade. Eu sonhei com o seu guia, com o seu caboclo e com o seu preto velho. Eu sou evangélica, eu não acredito em nada. Muito eu passei aqui na frente e cuspi na tua porta. Ou senão ela pode ser até um bandista que puxe o teu saco, não interessa. O que envolve é você não se pegar na postura, mas na essência da pessoa. Isso é um toque para todos que estão me ouvindo. E ele está lá na minha casa quebrando tudo. Ele não é agressivo com as pessoas, ele só quer se matar. Olha para mim, senhor ou senhora. Eu sou uma senhora idosa. A sua casa só fica a 8 metros. É só o senhor atravessar a sua rua e ir até minha casa. Você pode ir lá fazer uma oração para o meu filho ficar melhor? Aí eu quero ver quem é um bandista de fé. Se vão começar a dizer que aquela hora o seu Exu está na tronqueira. Se vão começar a dizer que aquela hora é um horário de Oxalá e eu não posso ir lá. Ou eu tomei uma cervejinha, como já foi falado por alguns mentores, ou comi uma carne de porco, que é uma carne bem pesada, que eu não estou dando força para comer carne de animalzinho nenhum. Eu já disse que tem que revisar a alimentação e outras coisas mais. E também não tem nada contra o que as pessoas comem.
Ou vão botar 300 empecilhos para ir utilizar o seu tripé dentro de uma casa que uma pessoa necessita da sua caridade. E aí, o que vocês me dizem? Porque como vocês se prostam e se postam dentro da sua religião, é como vocês interagem com a fé e com a crença dos outros lá na rua. É isso que nós Exus ficamos ali só olhando e admirando. Olhando e admirando. Ninguém mente para o macrocosmo. E vocês, como já foi dito, não tem como se esconder para vocês mesmos. É ou não é. Então, Zé, o transtorno, seja ele qual for de personalidade, ao seu ponto de vista, pode ser tratado, o médium pode executar algum trabalho? Pode sim. Mas cabe ao dirigente do terreiro não jogar tudo nas costas dos Exus ou dos mentores. Isso é uma questão de bom senso e do tripé, falado pelo pai Joaquim de Angola. Entendeu, menino? Sim. Agora, o transtorno em si envolve vidas passadas e é muito grande a extensão, que há casos e casos e graus, mas nenhum é castigo. E se o mentor deste médium, vou dar um outro exemplo, o médium incorporava há mais de 15 anos. E por circunstâncias da vida, ele sempre teve incubado nele, vou dizer incubado, porque é assim que algumas pessoas falam, uma depressão. Eu vou dizer um fato verídico, fica melhor, não fica? Fica. Não é uma criação minha, então tá. Só que eu vou dar nome em português. Tá. Eu vou falar de Pedro, um argentino. Pedro na Argentina tem vários. Tá. Só que com outro nome. Muda, Pedro já lá não é Pedro. Ou como se conhece assim. Tá. E Pedro tinha uma viciação em um impulso sexual e um transtorno de personalidade. Ele, para ter prazer, simplesmente tinha que sentir dor. Mas não era qualquer dorzinha, não. Mas antes disso, incorporava neste Pedro uma entidade que nós poderíamos chamar de Caboclo Pena Verde. Pena Verde já sabia de toda a ficha corrida do nego, de vidas passadas. E foi trabalhando. Depois de mais ou menos uns 14 anos, para ser mais exato, que essa coisa incubada começou a sair para fora. Porque até então ele controlava. Ele não fazia. Ele começou a se machucar, sozinho ou com objetos, inserindo coisas dentro do corpo. Não precisa ser direto, né, rapaz? Não, senhor. Para criar dor, ao ponto de sangrar. Mas a personalidade do Pedro perante as pessoas, excelente. E outra coisa, com sinceridade. Se ele tivesse pagando algo kármico, era para ele mesmo, não era para os outros. Você acha que o caboclo vai se separar dele? Não. Então continuamos a história, porque eu acho que isso vai servir para muita gente de outra forma. Só me permite? Senão já mudamos de conversa. Não, fala, pode falar. E ele começou a ter processos de zoofilia. Se vestia de mulher, isso não é uma opção sexual, era uma conturbação, não tem nada a ver com homossexual, porque homossexual, já falei sobre isso, se quem quiser ouvir, ouve lá pelo 80, 81 e alguma coisa, vamos ver. Não é isso, rapaz? Por aí, seu Zé. Porque homossexual, para mim, não é personalidade, nem opção, apenas é um ser, ponto. É Deus se expressando assim, ponto. Essas bestas quadradas aí ficam botando um monte de defeito em pessoas que interagem uma com as outras pela sua opção, que assim chamam, não é? Sexual. Mas isso vai parar, graças a Deus. Então não é uma questão de opção e muito menos é doença. Tá frisado isso? Tá frisado, Para hein, seu depois Zé? não pensarem que eu estou sendo preconceituoso e eu não sou. Muito bom.
que acontece? Ah. Ele começou a fazer sexo com cavalos. Ai, ai, ai. Mas é sério, menino, não tô brincando. Não tô aqui para fazer palhaçada. Você fez uma pergunta, eu tô me aprofundando. Vai lá. Quando ele começou a fazer isso instantaneamente, já quebrou uma regrinha. Não por fazer troca de energia, ficou mais formoso assim, Sim, valeu. com outro ser vivo. Mas não dentro de um quadrante até mesmo energético. Isso já começou a fazer o quê? Trazer essas conturbações da entranha dele para fora. Ele é carnado até hoje. O caboclo, não pelo ato, em consequência, mas por todos os trâmites daquela consciência e daquele padrão, por caridade, não incorporou mais. Não porque o caboclo ficou enojadinho, ou chateadinho, como alguns podem ouvir, mas ele optou mais trabalhar no médium pela sua hipersensibilidade, que estava toda conturbada, de que pela sua mediunidade, que até então era abençoada, ao ponto de trabalhar autenticamente durante 14 anos com o caboclo Pena Verde. Você está entendendo, rapaz? Tô. Então os conceitos da espiritualidade é um pouco diferente. Por que eu estou contando essa história? Vamos ver. Porque eu, esse mesmo espírito, fui solicitado para esse mentor como um freio. Ele chegou em mim e pediu: Zé, ou Criptoros, que muitas vezes eu estou como Criptoros, não como transfigurado como Zé Pilintra no plano astral. Criptoros foi esse egípcio. Tem como me ajudar, assim, 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 assado, medianeiro, tal, tal, tal? Sim. Você quer o quê? Cadeia? Você tá ouvindo o que eu tô falando, rapaz? Cadeia? Sim, freio. Cadeia ou manicômio? Porque até então eu não tenho uma bola de cristal que prevê o futuro. Eu não conhecia um médium. E muito menos essa entidade, porque a legião dos caboclos é gigantesca. Era um dos caboclos desta legião. Tá. Ele chegou em mim, como Exu, em outros, deu a ficha corrida e nós chegamos no concluído junto com o mentor que a cadeia seria horrível, no sentido de piorar muito mais as coisas. Mas um tratamento de choque num manicômio, que o caso dele já estava ultrapassando todos os limites, não só pelo efeito e o feito, procura entender a quem está escutando, mas pela essência dentro dele, de que como ele já estava se sentindo como original pelo ego totalmente conturbado, prestem atenção quem me ouve nas minhas palavras, para não julgar ninguém, nem muito menos a mim, ou seja, quem for. E ele começou a tomar um monte de remédio em si. Estes remédios, em algum tempo, pioraram, mas o caboclo continuou trabalhando na sensibilidade dele. Hoje esse médium é carnado até hoje, já se passou muitos anos, continua tomando os remédios, continua tendo impulsos sexuais, mas pelo menos não faz mais o que fazia com zoofilia e não se machuca mais. As conturbações deles ficaram mais visuais. Então são degraus em si. Ele é viciado nessas coisas de internet, está olhando coisinha. Não foi letrinha para ninguém, mas eu acredito que esse último vendo coisinha vai marcar muita consciência por aí. Não é ver coisas pornográficas, homens e mulheres, é outras coisas. Porque quem vê e sente tesão e excitação é porque gosta e quer. A diferença é que não faz. Perante o plano físico, há sim uma diferença. Mas perante o plano energético, é como se estivesse fazendo. Larô Exu, Emojubá é Ganga, Saravá Exu, todas as pombagiras, que se elas não existissem, este mundo seria um caos. Nossa. Mas é verdade. É verdade, se não tivesse um equilíbrio nessa energia libido, se levarmos não só em termos de outros meios, como Jung fala, na psicanálise, mas se levarmos só para o lado sexual, se não existisse pombagira, seja ela qual for, seria um caos total. Então, porque elas equilibram as energias, porque senão aquele que sente impulso já tinha feito há muito tempo. O que imagina com a esposa,
o que imagina com seu parceiro, ou o que imagina com quem for. Muitas vezes ele está ali fazendo amor com a esposa, mas nem é uma mulher, está imaginando outros seres, de outras formas. E o seu gozo físico está vindo entre seres humanos, mas a energia é interessante. As pessoas falam que a energia materializa feitos na magia, mas quando envolve a magia sexual e a magia de intenção repetitiva, vira tudo purpurina. Para onde é que vai aqueles fluidos que vocês ficam exalando por aí, olhando, eu posso falar uma palavrinha que outros Exus já falaram? Vamos lá. Esse monte de merda ao derredor. Essa pode, seu Zé. Entende, menino? Sim, senhor. Aí depois, muitos até que não acreditam em pombagira, quando vê uma pombagira dentro de casa, já falam, ó mãe, eu sou espírita, eu vi uma obsessora toda de vermelho, mas aquela toda de vermelho foi limpar um monte de porcaria que você exalou no teu próprio ambiente. Nossa. A pedido do teu tão espírito evoluído dentro do catecismo, ou de outras linhas. Engraçado isso, né, menino? Eu não estou defendendo aqui linha de Exu nenhuma, mas são realidades. Porque se continua aquela egrégora ali, ou o médium vai ficar doente, ou ele vai ser infeliz, não por opção sexual, mas pelos impulsos sexuais em si. Eu estou fazendo uma associação muito amena com o transtorno, porque todos os transtornos que for, ele vem através não da energia sexual, mas de como a energia, posso repetir? Energia, libido. Estudo em Jung, no sentido da psicologia, da psicanálise, que vocês vão entender. Porque este que eu falei em Jung, nada mais era do que um próprio Exu Marabô, carnado. Ninguém fala disso. Porque até Exu para ser carnado quando vim, não pode ser muita coisa, né, menino? Mas é... Um dos Exus Marabôs. Então os Exus vêm de vez em quando, trazem umas coisinhas interessantes, estudam, trazem uma coisa nova para tentar acordar vocês. Então a energia libido é uma energia que pode dar força de vontade ou tirar. É o propulsar do pensamento, sentimentos e emoções. Se essa energia está em desequilíbrio, você já viu o que acontece. Agora você pode levar ela a todos os ângulos. Desde o bem viver a do gozo maravilhoso em cima de uma cama. E o problema é de vocês. A vontade. Então você quer controlar os seus distúrbios de personalidade? Não envolve a sexualidade. Eu estou falando, repetindo várias vezes para ficar bem frisadinho. Mas envolve a energia libido. Então uma das primeiras coisas que você não vai pagar nada, mas é gratuito para todo mundo, é a respiração. Você paga R$1 ou R$100 para respirar calmamente? Ainda não, seu Zé. Esta ritualística de saber respirar já é uma malinha de medicamento maravilhoso. E depois entra meditar, conversar, ouvir música, aí cada um faz o que quer. E se agarra no que quiser também. Entende, menino? Sim. Mas é um assunto bacana, como se diz na Terra, esse que Voz Me trouxe. À vontade. Então, quando um casal está andando na rua, muitas vezes eles são, para os olhos da sociedade, todos os amigos e deles mesmos, pessoas muito recatadas, mas por dentro já estão aos beijos com todos que estão passando na rua no mental. Não podemos generalizar nesse sentido. Eu vou falar como os humanos, os carnados entendem. O que é visto é para ser, como se diz, o que é belo é para ser visto. Eu não entendo bem os ditados. Por aí, por aí. É por aí. Se alguém achar uma pessoa bonita, pode achar como as pessoas, os homens, alguns falam, uma mulher formosa, eu vou chamar formosa para não dizer outra coisa. Tá. Que é assim que alguns homens falam. E já olham não a face, já olham a parte traseira da mulher. É ela que fala, é ela que pensa, e é ela que demonstra quem a mulher é para muitos homens. O bumbum, a bunda. A mesma coisa é umas mulheres, né? Homem bom é que tem as coxas grossas. E aí? Para algumas mulheres. Não estou dizendo todos, nem todas. E em alguns momentos também, né? Em alguns momentos. Nós não se apegamos nisso. Eu estou falando em casos viciantes. Sim. Graves. Tá. Aí cada um tem a sua consciência e se tocar,
Tomara a Deus que os guias que estão nesse exato momento com vocês possam inspirar na sua cabeça. Vai e procura ajuda. Este Exu, ou este Egum, ou este médium se fingido de Zé Pilintra, porque cada um pode dizer o que quiser, ele está falando algo que pode te ajudar. É vergonha, seu Zé, procurar ajuda? É idiotice continuar na mesma coisa. Ah. Para si mesmo, não para o mundo, porque as pessoas sofrem caladas. Sofrem caladas. E é um sofrimento agudo, ao ponto de ser mudo para o mundo e ensurdecedor para o seu ego e para a sua mente. Você vive no inferno interno. Você não tem descanso nesses impulsos. Ai. Hoje nós temos pouco tempo. É. Mas se o Senhor me permitir, um dia nós vamos falar. Posso falar uma coisa? Pode. Não me importa se os negros vão escrever livro disso ou não. Se Eu. alguém vai roubar isso ou não. Mas eu vou falar em minúcias como é que pode se tratar isso. Chega. Chega. Não é a entidade do médium Edson, mas em nome dos Exus que estão agora nesse exato momento, o Senhor da Sete Encruzilhada adentrou o espaço aqui, que não tem nada a ver com esse médium, e me trouxe esse recado para você ver que nada é acaso. Como é que se pode tratar isso? O que exatamente? Esses transtornos de impulsos sexuais. Tá. De uma forma, porque nem todo mundo tem dinheiro, menino. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma vela para fazer um despacho. Mesmo. Então, eu não vou trazer, se você um dia permitir. Não vai Vamos. ser hoje. Vamos sim. Só lhe peço isso. Hoje não. Não, hoje Mas não eu dá. vou trazer com a linha de todos os Exus. Porque eu sirvo a todos. O teu Exu, que você que me escuta, eu sirvo também. Não sou maior que ninguém. Para ajudar essas pessoas. E aí vem com o meu trabalho, que eu não estou dizendo, repito, que todo bipolar, que todo psicótico faz esse tipo de coisa que eu acabei de dizer. Não. Não. Há casos e casos. Mas, se levarmos não com zoofilia ou bestialidade ou pedofilia, mas se levarmos apenas como transtorno de personalidade, mesmo assim, sendo só isso, é uma lacuna, é um sofrimento, é um abismo dentro de uma pessoa. Porque ninguém entende ela, nem ela se entende. E é uma coisa que a energia Exu pode ajudar muito. Não Zé Pilintra, mas a energia Exu. Tá certo, seu Zé. Para o Exu, Emojubaia Ganga. Seu Zé, antes da sua mensagem final, as pessoas gostam muito de ouvir histórias de resgate no mundo espiritual, histórias que o senhor viveu, que somam bastante a gente, no sentido de dizer assim, olha, foi o que aconteceu com aquela pessoa depois que desencarnou, pode muito bem acontecer comigo. Então, o senhor pode contar uma história, talvez ligado à bipolaridade ou um transtorno desse, não necessariamente ligado ao sexo, mas fica a seu critério. Mas Você um achou que ficou muito pesado o que eu falei, menino? Não ficou É pesado. a realidade. Ou isso vai ficar escondido pela eternidade? Então, Exu também trabalha com isso para ajudar, não é só abrir cruzeiro, não. Para ajudar, não para atrapalhar. A energia Exu e o Exu também personalizado, para dar um freio. Senão vira baderna a coisa. Mas tem várias, sim. Então, conta uma experiência. Verídicas. Não, de vez em quando eu crio algumas para fazer referências, mas eu não vou criar, não. Agora não. Vamos lá. Osaime. Dona Maria Lúcia. Uma nordestina. Eu não vou dar pormenores porque talvez alguns familiares podem ouvir, porque eles são de Umbanda e de outras religiões, e amanhã ou depois nada é impossível. Tá bom. Esta cidadã tinha essa doença. Não é invenção minha. Eu agradeço a uma entidade que está agora aqui, que é o Caveira, que trabalhou neste médium nesta época em si. O médium tinha 16 anos. Enquanto essa doença estava se proliferando em termos específicos nesta médium, de cura nata, ela é uma médium de cura, muito ectoplasma, este terreiro de Umbanda, de vovó Maria Chica de Minas. Não o terreiro, mas as pessoas que cultuavam lá no norte, numa casa simples, sem assentamento de Exu.
Por isso que eu toquei nisso. Agora eu estou linkando. Uhum. Tratavam-a como um pedaço de um nada. Lembrando que ela, antes de ter essa doença, sustentou só 11 filhos. Nossa. Todos eles, só teve 2 filhos que não fizeram faculdade, com o suor dela. Você está ouvindo, rapaz? Sim, senhor. Triste. Todas as sessões que tinham durante 62 anos que ela ficou já com a doença bem proliferada, porque como ela nata, médium de cura, muita ectoplasmia, então muita vida. O corpo estava tremendo, simbolicamente padecendo a quem via, mas a energia jovial. Entende isso? Sim. Jovem, pura. Quando ela desencarnou, várias pessoas começaram a ter sonhos. Olha os egos falando mais alto. Não a essência da alma demonstrando a verdade. A maioria via ela chorando na escuridão, sendo arrastada para as sombras. A maioria via ela nos cruzeiros, gritando, mas eles não ouviam o que ela falava. A maioria via ela no cemitério, caminhando com um monte de gente, e de vez em quando ainda empurrava uns para andar mais rápido. Como médium que eu estou agora, semiconsciente, eu vou dividir isso porque me escuta, ele já está quase chorando. Uhum. Porque ele sabe dessa história, e é verdade. Uhum. E pouco me importa se vão acreditar que eu estou ainda aqui ou não. Tá. Mas é a realidade. Uhum. E ela continuou. Sendo o Egum, quiumba sem luz, para esses filhos e médios dessa corrente que viviam fazendo aloas e orações para ela. Todas as vezes que ela aparecia era em lugares escuros e na escuridão. Sempre. Sempre. Numa manifestação de Bezerra de Menezes, numa médium, teve, pela psicografia, uma mensagem. Era mais ou menos assim. Eu, quanto mulher carnada, muito incomodei a todos. Eu, enquanto carnada, só fui um estrovo para a visão daqueles que talvez queriam ver coisas belas. Eu, enquanto carnada, espírito, alma, realmente atrapalhei e acredito que atrapalho até hoje. Hoje, em desencarnada, na pátria espiritual, como Exu, Maria do Forno que sou. Então era um Exu carnado que estava na Terra. Eu vivo correndo os cruzeiros, tirando vocês de lá, nas boemias e nas libertinagens que vocês vivem. Eu vivo tirando vocês quando querem vampirizar cadáveres em decomposição, seres carnados, vampiros. Ela falou em termos mais amenos, não tão profundo como eu estou dizendo, mas foi nesse nível. A partir de hoje, eu, Exu, ser desencarnado, respeito o livre-arbítrio e deixo vocês a própria sorte. Laro Exu é Mojibá. Salve. Exu é Gangaí. É isso aí, seu Jefferson. Graças a Deus. É uma história verídica. Nossa. Verídica. Esse menino tinha 18 anos quando ele recebeu, isso foi uma família nordestina, mas ele recebeu a presença dessa alma como uma pombagira, e a pombagira contou a história para ele. É verídica. Ele não recebeu pela incorporação, mas foi pela escrever, psicografia. Uhum. Entre 16 a 17 anos. Nessa época ele já estava fazendo receituário numa casa espírita. Uma boa noite. E a mensagem
é evolução. Evolução com ação, sem ter a pretensão de não ser o que você mantém. Apenas seja você mesmo, mantendo-se você dentro dessa evolução lenta ou rápida. Tendo cada um na sua mente que a Umbanda é de todos nós. E que a diferença de Exu para nós é que Exu é um desencarnado e nós estamos aqui na matéria. E que Exu pode, a maioria, e é, evoluído em conceitos morais e éticos numa amplitude em emanar, em emanência permanente. Enquanto nós, Exus carnados, seres humanos, em atitude ainda estamos nos expandindo apenas a uma localidade, ou algumas por aí. Enquanto Exu, pela sua sabedoria, não só intelectualidade, se emana em todos os lugares. Então que vocês não prendam nenhuma entidade, não só Exu, e nem muito menos vocês em seu conceito, na tua momentânea verdade absoluta. É só isso. E uma boa noite, ou um bom dia a todos, ou uma boa tarde. E a Laroê, Exu é Ganga. É Ganga que ele é Mojubá. Ria, Exuia. Laroê, Exu é Gangaê. Saravá. Saravá, seu Zé. Opa, ô Jefferson. Seu Edson Rosa, Oi, você tá desligado aqui. tudo bem? Tô, calorão. Mas tô bem. Está se sentindo bem? Não, tô bem. Só dá um pouco de calor só. Graças a Deus. Então, muito obrigado novamente por mais esta Obrigado, oportunidade de aprendizado com as entidades do mundo espiritual, viu? Obrigado a todos aí e agradeço. Me deu vontade de citar nome, mas agora os amigos aqui disseram que não é para me falar. Uhum. Os últimos vídeos, como todos eu estou vendo, para estudo, e a gente vai mandando para outros lugares, para Salvador, para Minas, para outros lugares que a gente viaja por aí, até para o Chile também, Graças Bolívia. E a gente está vendo que está cada vez especial. Eu não vou dizer melhor, porque todos são maravilhosos. Eu agradeço, como médium, a todas as entidades e a todos os médios que estão passando, que estão dando a sua mensagem. Muito obrigado. Está me ajudando a evoluir mais um pouquinho. Muito obrigado. Eu também agradeço. Muito obrigado Até mais, a todos. Obrigado, viu? Até mais. Bom, tchau. Tchau. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá, seu Zé Pilintra! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encanada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra de chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando socar pilão? Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra de chapéu branco na mão, com gravata encarnada, mandando socar pilão? Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, com gravata encarnada. Cada Exu tem seu trabalho específico. Uhum. O meu, que não é mais de que nenhuma outra entidade, é auxiliar algum grupo de encarnados ou até mesmo de desencarnados. Eu trabalho contra a pedofilia e trabalho muito com a energia libido no sentido de harmonizá-la. Dentro dessa energia, muita gente usa em vários ângulos da vida, que o libido não é só a energia sexual. É vontade, impulsos, fobias, manias e outras coisas mais. Mas posso te dizer que eu também procuro desmantelar no plano espiritual e assim criando um efeito no plano material,
alguns grupos de pessoas carnadas que trabalham vendendo órgãos de criança, matando, sequestrando, como também pedofilia e atos que não cabe falar. Pelo menos hoje não. Eu trabalho já há algum tempo numa linha de especialistas dentro dos falangeiros da corrente de José Pilintra, que não é um, são vários, que cuidam muito de crianças carnadas, pessoas com problema de tóxico, com abusos sexuais também com animais, como já disse, pela pedofilia e outras coisas mais, e tráfico de órgãos. Fora outras coisas, mas a nossa especialidade é desmantelar o roubo energético do plano astral para desmantelar as quadrilhas do roubo do bom senso do plano carnal. Tá entendendo, menino? Sim. Esse é um trabalho que, infelizmente, as pessoas não falam. Será que é só os espíritos do kardecismo que podem fazer isso?